Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre uma pergunta que sobre uma pergunta que me fazem com bastante frequência, que é: Marcelo, e se eu não tiver condições de pagar as minhas dívidas, né? O que eu devo fazer? As pessoas me enviam muito esse tipo de pergunta porque várias das pessoas já sabem que eu tenho uma relação com direito, né? Eu atuei durante muitos anos no tribunal, na vara civil, justamente firmando esse tipo de acordo, né? Fazendo esse tipo de composição. Então as pessoas acabam me procurando também para perguntar sobre isso, né? Independente da minha relação com os investimentos, né? Com a educação financeira e com os investimentos, as pessoas sabem dessa minha relação com a área jurídica, né? Então acabam me perguntando bastante sobre isso. Então eu preparei aqui uma série de slides e eu vou falar um pouquinho para vocês justamente sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscreva no canal, né? Deixe a sua curtida, né? Ative as notificações para você receber os novos vídeos, né? Que, que eu vá disponibilizando aqui. Isso ajuda o canal a ganhar uma projeção e também faz com que mais pessoas tenham acesso, no caso, à informação, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e ativar as notificações. Vamos lá. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Teófilo, né? Como eu falei anteriormente, eu sou formado em Direito, né? Atuo na área jurídica, né? Sou empresário do setor imobiliário, eu tenho uma empresa imobiliária, trabalho com investimentos há bastante tempo e também sou fundador da Empoderia, que é uma empresa voltada para a educação financeira e para a cultura de investimentos pessoais, né? O meu trabalho com a Empoderia consiste justamente em levar a educação financeira para o maior número possível de pessoas, mostrando justamente que as pessoas não somente podem, como elas devem incorporar o hábito dos investimentos em suas vidas, né? Isso de uma forma bastante simples e descomplicada, sem termos muito sofisticados, sem nada que seja muito elaborado, né? As pessoas podem e têm condições de aprender isso de uma forma bastante simples, de uma forma bastante lúdica, né? Então, o meu trabalho com a Empoderia, ele consiste justamente nisso, né? Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês um link no descritivo, né? Um link para vocês acessarem gratuitamente, quem tiver interesse, obviamente, um e-book que eu escrevi com conceitos que eu julgo extremamente importantes, são conceitos básicos, mas extremamente pertinentes para quem deseja efetivamente se livrar das dívidas de uma vez por todas. Então, se você tiver interesse, é só entrar lá no meu site, né, e baixar gratuitamente o e-book Finanças sob Controle, tá bom? Então vamos lá. Bem, como eu estava falando, a pergunta que surge de uma forma bastante frequente, né, bastante recorrente é: Marcelo, se porventura eu não reunir a menor condição para negociar as minhas dívidas com as instituições financeiras ou com os bancos, né? E se eu não conseguir efetivamente, se eu não tiver condições de pagá-las, né? O que eu devo fazer? Esse tipo de situação é algo bastante comum e que acontece com a grande maioria, no caso das pessoas, né? A grande maioria dos brasileiros passa por esse tipo de situação. E nesse momento, o melhor caminho, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: se você não tem condições de pagar suas dívidas nesse determinado momento, num determinado momento, o caminho será aguardar o momento adequado, o momento apropriado para que você possa conversar com os representantes das empresas de cobranças, né, os advogados, ou de repente o departamento jurídico dessas empresas, né? Não adianta absolutamente em nada você concordar com uma determinada proposta que lhe façam, né, sem que você esteja
em condições de honrar com esse determinado compromisso. Né? Se a sua situação no momento não permite que você venha firmar um acordo, venha celebrar um acordo, então não faça isso, porque a sua situação vai piorar ainda mais com o passar do tempo. Na realidade, ela vai se agravar. Por quê? Porque sobre o acordo que você venha a fazer e que não seja honrado, vão incidir mais juros, né, juros sobre juros, e a situação vai cada vez piorando ainda mais. Então, você precisa ser extremamente franco, ou extremamente franca, né, e sincera com o seu credor. Então, você tem que chegar para ele e falar assim, olha, eu não tenho condições, eu vou tentar elaborar um plano, né, para que eu possa pagar essa minha dívida, né? Vou tentar organizar as minhas finanças e eu volto a te procurar justamente fazendo uma proposta e ver se de repente essa proposta é viável, né? Tanto para mim quanto para você, né? Então tem uma frase que eu gosto muito de falar para as pessoas, é o seguinte: é preferível você pecar pela sinceridade do que pelo excesso de otimismo. As pessoas elas têm uma tendência muito grande de se animar demais, né? E como se diz, se deixarem levar pela empolgação, e automaticamente depois elas não conseguem o quê? Honrar com o compromisso que foi firmado. Ou seja, você não pode, como eu coloquei, se deixar levar pela empolgação. Você não pode se deixar levar pelo excesso de otimismo. Você tem que ser extremamente realista em relação à sua situação de vida, né? Ou seja, você só vai conseguir quitar uma determinada dívida a partir do momento que você reconheça que exista o problema, mas sobretudo que você tenha consciência das suas possibilidades, né? Da sua realidade. Se você não fizer isso de uma forma bastante equilibrada, de uma forma bastante coerente, a sua situação ela só vai piorar. Então você tem que ser franco consigo mesmo e franco com quem você deve a determinada importância, né? Sem saber se realmente você tem condições de honrar o compromisso, você não pode fechar um acordo. E as pessoas têm por hábito se empolgar, porque eu já falei isso num outro vídeo, né? No momento que você recebe uma determinada proposta do advogado, da empresa, da loja, enfim, da instituição financeira, a pessoa ela quer, para resolver o problema, ela já se coloca disponível para fechar o acordo, né? Sem saber se ela vai ter condições de honrar com aquele compromisso. Por quê? Porque isso traz uma sensação de alívio, né? Uma sensação de conforto. Mas essa sensação de alívio, essa sensação de conforto, eu já falei sobre isso, é temporário, né? Vai acabar passando. Por quê? Porque você não vai honrar o compromisso, você vai fazer com que existam mais pendências, né? Sobre essas pendências vão incidir mais juros e a sua situação vai se agravar ainda mais. Então não faça isso, né? Seja extremamente realista. Eu falo isso porque a grande maioria das pessoas, né, elas fecham os acordos e depois de alguns meses elas deixam de cumprir esses acordos, né? Eu estou falando isso porque eu vi esse tipo de situação acontecer inúmeras vezes dentro da vara civil, né? O advogado faz uma proposta e a pessoa se empolga, fecha o acordo e depois de alguns meses, né, ela está sendo executada por não cumprimento do acordo firmado, né? Então não faça isso, seja sincero, seja sincera e só assuma um compromisso que você tenha condições de fato de pagar, né? Todos nós sabemos, né, que os bancos, né, as instituições financeiras, elas contratam escritórios jurídicos, né? Nós mesmos, lá através do escritório, nós somos procurados para esse tipo de composição, né? Para realizar esse tipo de composição, que nada mais é do que a recuperação do crédito, né? Ou seja, a empresa a empresa te emprestou um determinado dinheiro, uma determinada importância, ela deseja o quê? Reaver o dinheiro que foi emprestado, né? A loja pegou e concedeu um crédito para você, fez um parcelamento para você, ela deseja receber o dinheiro
que ela lhe emprestou, né? Isso é normal. E você, obviamente, deseja pagar essa parcela. Mas isso tem que ser feito de uma forma equilibrada, de uma forma consciente, de uma forma bem orquestrada, né? Do contrário, a sua situação ela piora, ela se agrava ainda mais. E por que as empresas te procuram? Justamente porque normalmente elas têm consciência de que esse processo ele já está se arrastando, né? Você já vem há meses deixando de pagar, né? Já está inadimplente há muito tempo, né? E eles querem, obviamente, receber o dinheiro que foi emprestado, né? Agora, é extremamente importante eu frisar o seguinte: não é somente o devedor, né, a pessoa que deve, que tem um interesse em resolver o problema. O interesse é de todos, né, de ambas as partes. Ou seja, o credor ele tem interesse em resolver o problema da mesma forma que o devedor tem interesse em quitar, né? Então você é procurado pela empresa de cobrança, pelo escritório jurídico, pelo advogado, e ele está te procurando porque ele também tem o interesse em resolver o problema. Não é somente você, né? Todos os envolvidos desejam, de alguma maneira, encontrar uma solução que seja viável para os dois lados, né? Para ambos, né? E justamente o intuito de encontrar a solução é para resolver o problema de uma vez por todas, né? Ninguém quer... o desejo de um escritório não é ficar procurando você para te incomodar, né? Mas ao mesmo tempo é importante que você coloque de uma forma bastante franca, de uma forma bastante sincera, a sua realidade de vida. Se você fechar um acordo que você vai deixar de cumprir, essa situação é a pior de todas, né? É a situação mais desagradável, justamente essa. Por quê? Porque o escritório, o advogado, a empresa se colocou à disposição, se colocou disponível para resolver o seu problema. Então você tem que fazer fechar o acordo, celebrar o acordo, mas celebrar o acordo de uma forma viável para você. Você não pode ser um acordo fantasioso, né, que você está fechando o acordo, mas que futuramente ele não vai ser, esse compromisso assumido ele não vai ser cumprido, né? Então, em algum momento, o devedor ele vai ser procurado pelos seus credores, justamente para que esses valores pendentes, né, eles sejam negociados e eles sejam efetivamente quitados, né? Ou seja, o objetivo é justamente do credor reaver a importância que foi emprestada a você. E, obviamente, o seu interesse em quitar as suas dívidas é justamente para que você tenha o quê? O seu crédito recuperado, né? O seu nome fique limpo, né? E você efetivamente não tenha mais nenhum tipo de pendência. Por isso é extremamente importante que você se organize, né? Que você faça um planejamento, se organize da melhor maneira possível, né? Para que esse compromisso que você venha assumir, né? Ele possa efetivamente ser honrado, como eu já falei anteriormente. Do contrário, a tendência é que a sua situação ela se agrave ainda mais, né? Que ela piore, né? E com o passar do tempo você transforme o problema numa bola de neve, ou seja, sobre aquele valor vão incidir juros, né, juros sobre juros, e ao mesmo tempo os escritórios eles já não vão ter mais tanta disponibilidade, assim, né? Eles não vão ser tão benevolentes assim com a situação. Então seja franco, seja sincero, que você vai ver que o problema ele se resolve de uma forma muito mais serena e muito mais tranquila do que você imagina, né? Só um minutinho, vou passar o próximo slide aqui para vocês. Então, como eu estava colocando para vocês, encontrar uma solução para resolver o problema é interesse de todos. O interesse não é somente seu, o interesse também é da outra parte, tá bom? As dívidas, elas precisam ser pagas, como eu coloquei para vocês, com planejamento, né? Com sensatez, ou seja, com organização. Somente com essa organização é que você vai, de fato, poder voltar, recuperar a sua tranquilidade,
né, a sua serenidade, o seu equilíbrio, né, eh, nas suas finanças, né? Ou seja, negociar, você vai precisar efetivamente negociar as dívidas em algum momento, né? Isso é inevitável. Agora, faça isso de uma forma é, realista, né? De uma forma racional, né? Não se deixe levar pela emoção, pela empolgação e acabe fechando um acordo que no final das contas vai te prejudicar futuramente. Faça isso de uma forma bastante realista, de uma forma bastante sincera junto ao seu credor, tá? Então essa questão toda que eu estou colocando para vocês só mostra a importância efetivamente da pessoa vir a se organizar, né, vir a fazer um bom planejamento, justamente para que as dívidas elas possam ser quitadas de uma forma equilibrada, de uma forma sensata. E em algum momento com isso você acaba conseguindo recuperar os seus créditos e limpar o seu nome junto ao Serasa, né, aos órgãos de, de cadastro, né? Bem, por que eu coloquei isso tudo para vocês hoje, né, nesse vídeo? Porque é extremamente importante, gente, que a pessoa tenha paz de espírito. E a paz de espírito, ela vem a partir do momento que você tem a sua vida financeira organizada, né? Todo mundo sabe que pessoas que, não, que estão passando por um momento de dívida, né, com dívidas, né, isso pode acontecer por inúmeras questões, né? Pode ser por uma falta de organização, pode, mas pode ser também por um momento adverso, pode ser pela perda de um emprego, né? Pode ser por questões, as questões financeiras podem estar atreladas a questões também de saúde, de doença de alguém na família, enfim, pode ser por uma série de razões. Por isso que é extremamente importante que você se organize financeiramente para que você possa ter a sua vida financeira equilibrada e a partir daí você possa fazer um trabalho de projeção futuro da sua vida, ou seja, através de investimentos, né, organizar as suas finanças, né, conhecer o mundo dos investimentos, que isso só vai trazer uma série de benefícios a você, tá bom? Recuperar o crédito, como eu estava falando para vocês, depende sobretudo, gente, de bom senso e responsabilidade. Havendo bom senso e responsabilidade, vocês vão perceber claramente que fica muito fácil resolver as questões, né? Às vezes as pessoas, quando estão endividadas, parece que elas estão num túnel escuro, né? Que você não consegue ver a luz no final do túnel, né? A luz de saída. Mas não é bem assim. Ou seja, se você tiver sensatez, se você tiver responsabilidade, se você tiver discernimento para resolver a questão, você vai ver que é muito mais simples de resolver do que parece, né? E logo, logo você consegue equilibrar a sua vida e a partir daí realmente traçar um novo rumo para o seu futuro, tá bom? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Mais uma vez, foi um prazer enorme gravar esse conteúdo aqui, esse vídeo para vocês. Então, se você achou o vídeo bacana, o conteúdo, um conteúdo interessante, né? Não deixe de se inscrever no canal, deixe a sua curtida, ative as notificações, como eu falei logo no início, para que você receba os novos episódios do Em Podcast ou então os novos vídeos, né? E compartilhe com seus amigos nas redes sociais, porque é bastante comum que as pessoas que estejam passando por esse tipo de situação, elas fiquem envergonhadas, então elas acabam não tocando nesse tipo de assunto com as pessoas próximas. Então, quando você compartilha o vídeo, você acaba contribuindo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Tá joia? Bem, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui aqui no comentário, né? Marcelo, olha, eu tenho essa dúvida, assim, assado, o que eu devo fazer?
Então deixe aqui nos comentários que assim que a sua dúvida for enviada, eu vou ler e eu respondo para você na sequência. Gente, super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!